Olá pessoal, eu sou o professor Francisvaldo de Lima Coelho e essa é mais uma aula de física onde a gente vai falar sobre o calor e sua propagação. O calor, de modo geral, é uma energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre corpos. Importante ressaltar aqui também que o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Então vamos ver como se dá a propagação do calor. Ela se dá de três formas, né? A condução, convecção e a irradiação. A condução ocorre através das colisões entre átomos e moléculas de uma substância, o que produz uma transferência de energia. No processo de condução, a lei de Fourier determina o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície em função de suas dimensões. E temos também a lei geral do fluxo de calor, né, que determina o fluxo de calor pela quantidade de calor em função do tempo. Na convecção, os líquidos e gases transmitem calor principalmente pela transferência de calor devido ao movimento do próprio fluido. Então, na convecção, as moléculas quentes trocam de lugar com as moléculas frias, né? E esse movimento das moléculas de trocarem de lugar levam consigo calor. Esse processo é chamado de convecção. Na irradiação, a energia é emitida de um corpo na forma de ondas eletromagnéticas. Essas ondas se propagam a partir de um corpo com velocidade da luz. A lei de Stefan Boltzmann, ela relaciona a energia irradiada de um corpo por unidade de área e por unidade de tempo, a quarta potência de sua temperatura absoluta. Na lei de Stefan Boltzmann, nós temos o P, que é a potência emitida, o E é a emissividade, aí nós temos também a constante de Stefan Boltzmann, a temperatura absoluta e a área irradiada. Agora, depois de vermos esses conceitos sobre a propagação do calor, nós vamos fazer um jogo de avaliação. Esse jogo é dividido em algumas categorias. Por exemplo, na primeira questão, nós temos uma resposta sim ou não. Na segunda questão, nós temos uma resposta verdadeiro ou falso. Temos a terceira questão com uma resposta de múltipla escolha. A quarta questão traz uma resposta de certo ou errado. E as duas últimas traz novamente questões de múltipla escolha. As regras do nosso jogo consistem em: cada pergunta tem apenas uma resposta correta, os participantes não podem usar nenhum tipo de ajuda de fora e as decisões do mestre do quiz são finais. Então, divirta-se. Vamos ao jogo. O calor pode se propagar por condução, convecção ou irradiação. Bom, sim. E a gente acertou a primeira questão. A lei de Stefan Boltzmann é um importante instrumento matemático para descrever a condução de calor por irradiação. Eu acho que isso é verdadeiro. Vamos ver. Certo, é verdadeiro. Um recipiente cilíndrico de vidro tem a área da base relativamente pequena se comparada com a sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra a figura. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre apenas por... E aí, qual o processo de condução do calor aí? De propagação do calor? Convecção? Convecção, acertamos mais uma. A lei de Fourier
Determina o fluxo de calor entre duas regiões de uma superfície em função de suas dimensões. Está correto? Eu acho que não. Vamos ver. Ou erramos. Na verdade está correto. Marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meios. O processo de radiação de calor ocorre somente no vácuo. A convecção é o processo de propagação do calor que proporciona o efeito das brisas marítimas. A condução térmica ocorre somente em líquidos. A irradiação é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas pertencentes ao espectro visível. E aí? Eu acho que nossa resposta correta está na letra D. Erramos. Na verdade, na letra C. Um ventilador de teto fixado acima de uma lâmpada incandescente, apesar de desligado, gira lentamente há algum tempo após a lâmpada estar acesa. Esse fenômeno é devido à convecção do ar aquecido, condução do calor, irradiação da luz e do calor, reflexão da luz ou nenhuma das alternativas. Bom, eu acho que nossa resposta correta está na letra A. Correto, então esse processo se dá através da convecção. Aqui a gente pode ver que a gente pontuou 4 de 6, ou seja, acertamos 4 das 6 questões num tempo de 2 minutos e 56 segundos. E isso seria a nossa nota numa avaliação por meio do nosso quiz.